Vamos continuar então? Eu vou ler Enoque, capítulo 82. Diz o seguinte: Agora, meu filho Matusalém, todas essas coisas eu te falei e te escrevi. A você eu revelei tudo e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, esta sabedoria em suas palavras. E para que aqueles que compreendem não durmam, olha só, pelos escritos de Enoque, não durmam. Significa que, uma pequena pausa aqui na leitura, significam que as 10 virgens vão dormir e as que dormirem com azeite vão acordar, e quando elas acordarem, elas vão ter as palavras de sabedoria de Enoque para obterem o conhecimento cétuplo prometido no capítulo 93. Então diz: e para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Eu vou parar aqui, né? Tá bom até aqui. Aí, irmãos, esse é um capítulo de introdução onde fala de livros, certo? Vamos dar mais uma analisada em Enoque 103. Olha que interessante. 103 do 1 ao 7. É leitura, mas essa leitura é tão saborosa de você ver, porque ela conecta, ela vai ligar tudo que nós falamos até agora. Alguns pontos eu paro para dar um sinal para vocês. Enoque, capítulo 103, do 1 ao 7. Agora, ó justos, eu vos juro diante da majestade daquele que é grande e excelso e poderoso na sua realeza, juro-vos diante da sua magnificência, eu conheço um segredo. Eu li as tábuas divinas e os livros santos. Nele eu vi escrito e assinalado todo o bem, toda a alegria e honra que estão preparados e consignados para os espíritos daqueles que morreram na justiça. Toda sorte de bem vos será concedida em recompensa pelo vosso esforço, e o vosso destino será melhor do que os dos vivos. O espírito daqueles que dentre vós morrerem na justiça viverá, alegrar-se-á e será bem-aventurado. As almas não perecerão, nem se apagará a sua lembrança da face do excelso, por todas as gerações do mundo. Por isso, deixai de vos preocupar com as humilhações sofridas. Olha só que texto interessante. Nos lembra o que Paulo falou em Romanos 8, falando do sofrimento dos filhos de Deus, os que têm as primícias do Espírito, do sofrimento de toda a criação, dizendo que a glória que em nós há de se revelar não se compara com os sofrimentos atuais. É o mesmo que está sendo falado aqui. E aí no verso 7 diz: ai de vós, pecadores. Por que eu li esse ponto aqui? É o capítulo 103, já está falando dos acontecimentos que devem ocorrer na grande tribulação. O livro de Enoque começa falando já que aquelas palavras são direcionadas aos santos, os filhos da justiça, que devem estar vivos no tempo da grande tribulação. Logo, o livro já está falando, já está jogando pré-tribulacionismo por terra. Pré-tribulacionismo é prejudicial. Muito, não é pouco, não é muito. E o livro acaba falando dos justos retirados da planta da justiça que devem estar vivos no tempo da grande tribulação, reprovando todos os pecados dos ímpios desse mundo. Olha como isso é importante. E nem é o texto mais importante, eu só estou explicando para vocês um contexto geral. Porque aqui vai entrar os ais, que Isaías leu, o Enoque, e botou lá no seu livro, os ais. E Jesus também falou dos ais em Mateus 24. Agora, o capítulo 104. Aqui começa a ficar interessante e fazer a conexão de tudo que nós falamos. Vamos ler do 1 ao 4, do 13 ao 18, e depois já vamos para o 105. São leituras curtas e capítulos pequenos. Juro-vos, ó justos,
que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações, mas agora havereis de luzir como as luminárias do céu, igualzinho Paulo colocou na carta aos Filipenses, que nós devemos brilhar como luzeiros do céu, a mesma frase. E ainda o contexto aqui, irmãos, remonta toda a carta de Filipenses, o que eu não posso fazer agora. Verso 4. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Pedi simplesmente o julgamento, e este virá, pois as vossas tribulações serão convertidas no castigo dos chefes e de todos os ajudantes dos vossos saqueadores. Aguardai e não desistir da vossa esperança, pois sereis contemplados. Era até o 4. Vamos para o verso 13, para encurtar a leitura. Não mentais, não distorceis as palavras da verdade, não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo Altíssimo. Vai prestando atenção aqui. É o que o sistema católico evangélico e todos os ímpios fazem quando escrevem os seus livros. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos. Aqui a Igreja Católica já foi completamente reprovada. Pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos. Aqui reprovou todo o sistema evangélico com seus próprios pensamentos, adventismo, calvinismo, com seus próprios pensamentos, distorcendo com falácias. Acabou de falar de ídolos. Famigerado Talmud. Talmud, aí o judaísmo. O Enoque previu tudo. Verso 17. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, olha só, não tinha ainda línguas. Isso foi feito lá na Torre de Babel. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento, por causa da honestidade e da sabedoria. Se você somar o verso anterior com esse verso, Deus já revelou o mundo. No verso anterior falou que iria ter livros escritos por homens que iriam distorcer a palavra de Deus com seus próprios pensamentos. Logo em seguida ele fala, porém, se nas suas próprias línguas vocês traduzirem as minhas palavras e não torcerem elas, vai haver livros para os seus santos, os profetas, tudo, Novo Testamento, Apocalipse, e vai ter grande contentamento. Verso 18. Quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles. E todos os justos que neles descobrirem muitos caminhos à retidão terão a sua recompensa. Não é lindo isso? Logo no texto 105, diz o seguinte. No capítulo 105. É bem pequenininho. Naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar os filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. É hoje. É no tempo das testemunhas. Já começou no tempo dos apóstolos também. Mostrai-lhe, pois sereis para eles como seus guias e como um galardão para toda a terra. Pois, olha só que lindo isso. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vida, nos caminhos da verdade. Vós tereis paz, alegrai-vos, ó filhos da verdade. Aqui você pode entender que é Enoque falando para Matusalém. Pode entender, porque é o contexto. Enoque está passando os livros para Matusalém preservar. E ele passou para Enoque, e Enoque passou para o mundo.
Essa é a verdade que está escrita aqui. Mas quando a gente sabe que é Deus falando, quando ele fala, pois eu e o meu filho estaremos para sempre junto deles, a gente sabe que é o Pai e o Filho se revelando aqui para a humanidade. Assim como muitas vezes fala do Messias nesse livro e do Filho do Homem. E aí, vamos ler o último. É o último mesmo, capítulo 108. É onde fecha o pensamento. E eu vou ver aqui onde eu paro. Outro livro foi escrito por Enoque, para seu filho Matusalém, bem como para os que virão depois dele, e que, nos tempos últimos, permanecerão fiéis seguidores da lei. Os tempos últimos é os últimos dias, que já começou no tempo dos apóstolos. Vós que praticastes o bem, deveis esperar por aqueles dias, quando serão aniquilados os malfeitores e quando o império da ofensa terá o seu fim. Aguardai tão somente, virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo. Isso não terá fim. Isso aqui engloba todos os que torceram as palavras de Deus, escrevendo os seus livros e nos seus livros contendo os seus próprios pensamentos que torcem a verdade de Deus. Isso envolve tudo, viu? Tudo. Lá eu vi, parecido como uma nuvem imensa. Por causa do seu volume, não pude abrangê-la com os olhos. Vi também um fogo de labaredas claras e algo que assemelhava a montanhas ardentes, que se movia de cá para lá, em círculo. Então eu perguntei a um dos santos anjos que estavam comigo, que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela não descobrem grito, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele me disse, neste lugar que estás vendo serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como os blasfemos e dos que falsificam tudo que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciou sobre o futuro. Pois cada coisa que eles fazem está escrita e assinalada no alto do céu, para que os anjos as leiam e saibam o destino dos pecadores. Conheçam o destino dos humildes, isto é, dos que mortificam o seu corpo e que por isso foram gratificados por Deus, dos que foram injuriados pelos homens maus, dos que amaram a Deus e desprezaram o ouro, a prata e qualquer bem terrestre, mas que entregaram o corpo ao massacre, dos que durante a vida nunca tiveram desejos de iguarias mundanas, mas consideraram todas as coisas como um sopro passageiro, segundo isso vieram. O Senhor provou-os de muitas maneiras, mas seus espíritos foram achados puros, de tal sorte que os seus nomes puderam ser enaltecidos. Eu descrevi no livro todas as recompensas que foram reservadas para eles. Ele determinou-lhes um prêmio por terem sido considerados como homens que amavam mais o céu do que a sua vida sobre a terra, e que louvavam enquanto eram pisoteados pelos homens maus, tempo da grande tribulação e testemunhas. Suportavam ofensas, humilhações e insultos, mas agora eu chamo a mim os espíritos dos bons, dos que pertencem à geração da luz. Olha aqui. Transfiguro os que nasceram nas sombras, os que na sua carne não receberam a recompensa de acordo com a sua fidelidade. Eu desejo introduzir na plenitude da luz aqueles que amaram o meu santo nome, e colocarei cada um no seu trono de honra. Eles haverão de resplandecer por tempos intermináveis, pois a retidão é conforme a justiça divina. Ele recompensa os que permanecem fiéis no caminho da honestidade. Eles haverão de constatar que aqueles que nasceram nas trevas serão lançados, enquanto que os justos hão de resplandecer. Último texto, e acaba o livro. Os pecadores levantarão altos gritos ao verem aqueles no esplendor. Olha só, Isaías 66 está aqui dentro. Aqueles no esplendor, enquanto eles mesmos devem partir para os dias e os seus tempos que lhes foram reservados, lago de fogo. Olha só, irmãos, que grandeza isso daqui. Profetizou tudo. E isso foi um resumo que eu fiz, aonde aparecia a palavra livros. Quantos livros a ciência escreveu para torcer a palavra de Deus? E os cristãos?
Aceitaram isso e aceitam até hoje. E torcem a palavra de Deus. Fala que Deus falou isso como uma linguagem simbólica. A Terra não é isso não que a Bíblia está falando. Isso é uma linguagem simbólica, é uma linguagem metafórica. O mundo é assim, do jeito que a ciência mostrou. E vão torcendo a palavra de Deus sem limites. Eles acham que nada disso vai entrar em julgamento, mas pior ainda são os que torcem a palavra de Deus, como fazem os católicos, os calvinistas, os judeus que adoram o Talmud e negam a todas as verdades de Deus. Perfeito. Eu costumo dizer também que quando você cresceu e foi corrompido por todo esse sistema no mundo, falando do mundo evangélico, esse sistema gospel, essa visão caída acerca das coisas, ou em outros contextos, você vai precisar esvaziar toda a sua xícara. Então eu conversava com uma irmã e ela falava o quanto ela chorou, o quanto a experiência tão forte que ela teve que abandonar tudo o que ela havia aprendido, esvaziar, e ela era missionária, ela estava nas nações, ela teve que se esvaziar por completo, chorava em cada oportunidade que Deus dava revelação para ela do que ela estava fazendo errada, e ela precisou esvaziar tudo, e é exatamente o que as instituições hoje não querem fazer e não fizeram acerca desses livros, porque elas iam ter que abrir mão das suas doutrinas de homens. Por exemplo, no catolicismo a gente tem o catecismo, que é supremo à palavra, né? A gente tem a cultura, que é suprema à palavra, a gente tem a ciência, que é suprema à palavra, a gente tem o adventismo, que tem as suas doutrinas particulares, que é suprema à palavra, a gente tem os Jeovás, que tem para si algo que é supremo do que é a palavra. Então a gente tem visões e compreensões acerca de homens que está acima da palavra, revelações que homens tiveram. Por exemplo, a gente vê também o islamismo, né, que é uma revelação de Maomé, totalmente corrompida das coisas, que está acima dos profetas e da palavra. Se você for ver a origem deles, eles deveriam ouvir até os profetas, porque os profetas fazem parte de tudo, até da própria doutrina deles. Então você vê tudo isso sendo negado, ou seja, a palavra ela sendo negada para que seja sustentado as doutrinas deles. Tanto que o concílio, aquele que eu falei ali, que foi em 426, eu não lembro agora aqui, ele era justamente para discutir as coisas que o evangelho estava prejudicando a instituição. Né? Não, isso aqui está prejudicando o que foi implantado aqui para nós ter domínio sobre o povo, então a gente vai ter que tirar fora. Então, é impressionante como os cristãos eles se submetem a qualquer tipo de doutrina, colocando ela acima da palavra de Deus, né, para não serem supostamente esses homens que serão cancelados por um mundo pagão, né, por homens pagãos. E isso dói no coração do Pai, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que isso dói no coração do Pai. Tanto que uma coisa muito engraçada é que, no meio do povo judeu, eles têm muito mais fácil a aceitação, né, do livro dos jubileus do que o próprio Enoque. E é surreal, porque o livro dos Jubileus ele dá total autenticidade ao livro de Enoque. Tanto que ele cita o livro de Enoque. Entendeu? Por quê? Porque o livro de Enoque ele vai falar sobre o milênio, o livro de Enoque vai falar sobre a divisão de Israel, o livro de Enoque ele vai falar sobre os santos, né, o único cabeça que se levantou, que é Cristo Jesus, ele vai falar sobre o santo dos últimos dias, vai falar sobre a tribulação dos últimos dias, né? Então ele vai falar sobre os profetas que foram perseguidos e mortos por eles mesmos. Então sempre existe, né, quando não é agradável aos ouvidos, esse comicho, essa coceira no ouvido para se criar doutrina superior a isso, para que você fique posicionado naquilo que você recebeu desde de infância. Você falou de comicho, né? Comicho, com certeza você pensou num dos textos de Paulo, não foi? Que nos últimos dias eles teriam, né? Então, no vídeo que eu gravei já, e tá preso no canal, eu separei aqui, ó, os dois textos. Não sei se vai dar para ver, ó, de Paulo, aonde ele fala com exatidão, tirando as instruções dos profetas, sim, claro, mas olha esses textos de Enoque. Ele sabia que os homens não iriam querer ouvir as palavras de Deus, iriam torcer comichões no ouvido e não iriam dar ouvidos à verdade, iriam amontoar para si mestres.
Sim, perfeito. Está citado lá, né? Tá lá. E é surreal, porque você pega o livro de Enoque, também tu já até gravou um vídeo sobre isso, a simbologia que ele traz, revelando reino após reino, desde Enoque, ele cita Noé, Abraão, Isaac, Jacó, cita o Salomão, cita a igreja, cita Cristo Jesus, cita o final dos tempos, né? E tipo assim, ele foi escrito, vamos supor, segundo a ciência nos fala, como tu acabou saindo, irmão Luiz, os essênios, por não terem realmente assim, eu creio, isso aqui é uma crença minha, não é bate-martelo ainda, tá? É o que eu acho, não é, pode ser que eu esteja errado. Mas os essênios, como eles quiseram viver em plenitude a palavra da Torá, né? Eles não tinham acesso a levar documentos originais para o deserto. Os documentos originais ficaram com os fariseus. Provavelmente foram queimados, destruídos, sei lá o que fizeram com eles. Eles fizeram cópias escritas. Por isso que talvez a datação daqueles escritos sejam menos tempo, porque eles foram reescritos, talvez foram até traduzidos em outros idiomas, por exemplo, o livro de Enoque e Jubileus, né? Então você vê que isso aí que eu estava falando, que agora eu me perdi também, mas você vê que os essênios, eles resgataram essa coisa que era muito influente, que trazia uma revelação bem profunda acerca daqueles dias. Tanto que eles, eu costumo dizer que aquele tempo da manifestação do Cristo existia no coração dos essênios. João Batista, que viveu no deserto, você vê que existia no coração até dos saduceus, dos fariseus, até mesmo no Império Romano, né? O Império Romano com medo que houvesse esse Salvador que ia retirar o Império Romano da liderança de Israel e do mundo, iam perder o poder, né? Mas enfim, ouvia essa intensidade, o Messias está para vir, o Messias vai aparecer a qualquer momento. No coração de todos eles havia, por meio de compreensão do que os essênios pregavam, olha, o Messias está vindo, o Salvador está prestes a nascer, né? E aí os judeus depois negaram e tudo mais, porque não era exatamente o que eles esperavam, mas você via que no coração deles, com as escrituras que eles tinham em mão, eles tinham certeza que aquela geração era a manifestação do Messias. Eles leram os profetas, eles liam a Torá, e eles tinham conhecimento de Enoque, eles tinham conhecimento de jubileus, das festas, das estrelas que estariam também testificando Cristo Jesus, o nascimento da criança. Então, você vê que essa escritura ela foi preservada por Deus justamente como Enoque, ali no começo, ele designa essa profecia direcionada à igreja do fim, a igreja que realmente tem a intenção de conhecer o coração de Deus, de conhecer esse conhecimento cértuplo, de estar revestida de vestes finas, de que são a ação dos justos, que abandonaram as coisas que aprenderam do mundo, que aprenderam coisas contaminadas, mas eles se lavaram no Cordeiro, se lavaram mediante a palavra profética de Cristo Jesus. Então, aqui a irmã fala, quantas vezes a Bíblia foi reescrita? Reescrita não foi, a Bíblia foi traduzida. Pode mandar perguntinha para o irmão Luiz, depois a gente responde algumas perguntas. Então, você vê que os homens que negaram muitos profetas, lembrando que sim, existem apócrifos também, tá? E muitos apócrifos que foram criados por esses homens, por essas pessoas com coração maldoso, que por querer atribuir a sua fé, o seu domínio no império, o seu domínio de crença, também usurparam da palavra. Por isso que se você não tiver conhecimento dos profetas, se você não tiver conhecimento dos apóstolos, que está totalmente aliado com cada profeta, você não terá discernimento de reconhecer se aquilo é palavra de Deus ou não. Porque Jesus ele fala, surgirão muitos falsos mestres. E se vocês não me conhecerem, se vocês não tiverem enxertado na árvore, que sou eu, vocês não vão saber o que é fruto meu e o que não é. Você consegue compreender? Tanto que, olha só para citar mais uma coisa, nesse aspecto, os egípcios, que eu estava falando lá da igreja etíope, né? O Egito estava tão familiarizado com a ideia de morte e ressurreição, né? Eles logo não acharam estranho Cristo ter ressuscitado. Porque eles haviam o quê? Eles tinham conhecimento de quê? Da deusa Ísis,
né? Tanto que eu vou citar aqui, que eu até anotei, a deusa Ísis para os egípcios ali, ela era considerada como a grande mãe. Né? Então eles tinham o culto que prevalecia ali, que vinha pela Grécia, Roma, Ásia Menor, pela Fenícia, né? E foi atribuída a Maria, esse culto pagão de Ísis, ser, né, a grande mãe de Deus, de ser a Virgem Maria, né? E depois você vai ver que o catolicismo ele usa disso para ter controle com os etíopes. Então ele diz, não, vocês lembram disso, né? Então é exatamente, Maria é mãe de Deus, ela é a Virgem Maria. Aí ele vai falar aqui sobre outros deuses, Horus, por exemplo, que foi associado à imagem do menino Jesus, né? Além de ser o Deus do céu, o guardião dos faraós, ele também é a deusa da vingança. Então você criava naquele tempo, né, que o Deus Horus, que já era fácil na mente dos egípcios, era que Deus iria vingar aquele que não se submetesse ao Império Romano que estava no controle. Então você vê que tudo isso era usado para adulterar a palavra de Deus a fim dos interesses particulares do Império. Só que isso, amados, acontece hoje por meio da ciência, por meio dessas falsas religiões, e o Senhor ele cita os remanescentes, aqueles que terão o selo, que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, as primícias do Cordeiro, aqueles que não se contaminaram com a Babilônia. Tá? E Babilônia aqui, não se contaminaram com o mundo, não tem a ver só com o mundo loucuragem, não, mas com instituições que não pregam a palavra de Deus, é se contaminar com o mundo. Que não se lavaram, que não tem colírio para colocar nos olhos a fim de discernir o que é palavra de Deus e o que não é. Pode falar, irmão Magno, tá se coçando aí, fala aí. Não, tá muito bem aí. Se quiser continuar, pode continuar. Mas é a questão que eu já tinha citado no princípio, né, dos sistemas. E tudo gira em torno de quê? De poder. É poder, isso aí. E poder do maligno, porque ele está orquestrando isso tudo por trás, né? É claro, Deus está direcionando, né, conforme ele permite as coisas vai acontecendo. Agora, sem dúvida, esses concílios, tanto de judeus como de romanos, para poder tirar e colocar livros, tudo com intento de poder, de controle, né? E é o que acontece hoje também. O sistema hoje, o sistema religioso atual, praticamente nada mudou, né? Ah, mas, poxa, hoje em dia não, tem muitas igrejas evangélicas, os evangélicos se gabam muito, né? Que, poxa, nós somos de Cristo, mas será que somos mesmo? Somos de Cristo? Será que estão realmente fazendo a vontade do Senhor? Ou, né, estão somente vivendo ali uma religiosidade, né, para poder, vamos dizer, pagar de eu sou o certinho, né? Isso aí é para as pessoas aí que estão assistindo ver que a gente não fala só do catolicismo, mas também entre os evangélicos, que tem muita distorção e muita coisa estranha aí, né? E eu queria falar aqui também um pouco sobre, mas não tem prova que os livros de Enoque ou Jubileus foram citados, por exemplo, na Bíblia. Tem muita gente que contesta isso, que não existe, e eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso também, né? Mas espera aí, não tem prova? Será mesmo? Mas quem citou? Nenhum apóstolo citou, o profeta nunca citou, por exemplo, Enoque, na lei não tem. Será que realmente isso aconteceu? Ou será que o Senhor deixou isso oculto, né? Escondeu dos sábios entendidos, né? Para poder nos começar a revelar a partir de agora, tendo em vista aí a nossa linha do tempo, que as coisas têm que acontecer, né? O Senhor tem que trazer esses mistérios, essas revelações, para que as coisas se cumpram. E eu queria citar aqui, por exemplo, Antigo Testamento, né, não tem. Tem sim. O Senhor não cita lá, o apóstolo Judas não cita, né? Ele cita lá sobre aquela questão ali das filhas dos homens, né? Que teve relação, e também de ter aprisionado os anjos, né? Que caíram e pecaram, né? Que deixaram os seus principados. Então, mas tem outras passagens também. Eu queria falar para vocês aqui, por exemplo, em Levítico, né? Muitos não conhecem, não sabem, mas Levítico tem uma passagem interessante. Levítico 16:8. O que diz? Então, eu vou ler aqui só para os irmãos entenderem que tem sim, o Senhor está nos revelando, né? E
tem essas passagens também no Antigo Testamento, para provar também que tanto os profetas, né, quanto também na lei, já tinha, sim, referências sobre, por exemplo, o livro de Enoque. Vou estar falando mais sobre Enoque, porque é o que eu conheço mais. Então, Jubileus, eu acho que o irmão Luiz depois pode falar, que ele está mais atualizado quanto a isso aí. Então, Levítico vai falar o seguinte. Vamos aqui, só um minuto. Tá saindo algum som de fundo aí ou não, irmãos? É que tem um pessoal ali na outra sala que às vezes faz um barulho aí, mas os irmãos não se preocupem. Vamos lá. Não, tá tranquilo, pode ir. Então, no Levítico, no capítulo que eu falei, deixa eu só ver minha anotação aqui. É que eu tô com uma página que às vezes eu tenho que buscar mais embaixo aqui no meu PDF. Eu vou ler aqui. Então temos evidências, né, para apresentar que pelo menos 3 citações aí no Antigo Testamento. Como eu falei sobre Enoque, né? A parte que Judas também lá no Novo Testamento ele cita. Tem também uma citação interessante que é muito usada, filho do homem. Quem que iniciou, vamos dizer assim, quem foi o primeiro a usar essa citação? Não foi Enoque? E você vai ver lá no Antigo Testamento os profetas também citar isso aí. Então isso eles tiraram isso aí, está evidente que foi de Enoque, né? E a outra passagem é essa aí que eu vou ler para vocês agora, de Levítico. Diz o texto: então Arão dará sobre 2 bodes sortes. Sorte um para Deus e sorte outra para Azazel. Quem é Azazel? Alguém dos irmãos aí pode citar? Pode falar, João, porque eu sei que está falando dos seus parentes aí. Azazel, Uel, não sei o que, todos os El lá, os 200. Azazel foi um dos 200 anjos que caíram, príncipes. Isso. Né? E então, como pode, lá em Levítico está sendo citado isso aí? Aí fala assim, ó, Arão lançará sorte sobre 2 bodes. Uma sorte para Deus e outra para Azazel, né? Olha só que interessante. Então, irmão Magno. Você vai ler Enoque? Lê aí. Eu vou citar aqui. Ler. Enoque 10, de 4 a 6 e 8, encontra-se a passagem que aborda a ligação de Azazel. Azazel com o deserto. Porque essa citação aí do bode, o bode representava para os judeus ali, ele carregava os pecados do povo, né? E esse bode ele era solto, não era morto. Olha só que interessante, ele era solto no deserto, para levar os pecados para longe. E olha só o que Enoque diz, né? Ele diz a Rafael: vá, Rafael, e amarre as mãos e os pés de Azazel, e lance-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lance-o nele, arremesse sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. E aí o texto continua, né? Mas como pode? Lá em Levítico está citando uma passagem de Enoque. Então, como não tem no Antigo Testamento citando ali Enoque, está muito claro. Como que não pode ser um livro canônico? Isso aí está claro, irmãos, que foi tirado com um propósito diabólico de poder, para poder direcionar o povo, né, as religiões, né, católicos, evangélicos, para essa mentalidade que não, esse livro não, né? E aí escondendo as revelações que Deus quer nos trazer agora. Tá bom, irmãos? Irmão Magno, se Azazel não é o Azazel de Enoque, porque Enoque foi escrito por um homem, que Azazel é esse? Como é que Deus daria uma referência para o dia da expiação, o dia mais importante do ano, uma referência que não se conecta com nada na Bíblia? Exatamente. Então, irmãos, aí depois vem Judas, né, e cita aquela parte lá. Pedro também fala alguma coisa. Aí eu pergunto, aí, rebatendo os que criticam, né? Mas nenhum apóstolo citou. É claro que citou. E quanto dos profetas, ou até mesmo dos apóstolos, que não citaram, por exemplo, sei lá, Esther, ou outros livros? Isso quer dizer que esses outros livros que não foram citados por apóstolo ou por algum outro profeta, que não relacionaram, não é canônico? Boa. Então, e Enoque que foi citado não pode ser, né? Por que não pode ser? A gente tem que perguntar isso para o Rodrigo Silva. Por que não pode ser? Exatamente. Então, irmãos, essa é a minha parte aí sobre essa parte aqui de Azazel, que eu achei muito interessante. Eu passo aí para o irmão Luiz.